Bom dia, queridos alunos! Hoje vamos fazer a semana 1 de matemática. Número 1. Vamos medir o comprimento de sua sala. Você e um adulto de sua família vão percorrer a distância referente ao comprimento da sala da sua casa e contar a quantidade de passos que deram. Anote na tabela o nome de vocês e a quantidade de passos de cada um. A tabela abaixo tem duas linhas. A primeira coluna você vai colocar o seu nome e o nome do adulto que está com você fazendo essa atividade. E ao lado, a quantidade de passos de cada um. B. O adulto de sua família e você deram a mesma quantidade de passos para medir a sala da sua casa? Sim ou não? E o porquê? Por que você acha que a quantidade foi igual? Ou por que você acha que a quantidade foi diferente? Número 2. Vitor vai usar os pés para medir o comprimento de um colchonete. Para isso, ele colocou um pé na frente do outro e vai trocá-lo de posição até chegar no final do colchonete. Tá vendo a imagem abaixo? Está mostrando ele colocando o pé e quantos pés ele usou para medir o colchonete. Letra A. Quantos pés faltam para Vitor medir o comprimento? Quantos estão faltando? Quantas vezes o pé de Vitor vai caber no comprimento? Quantas vezes ele vai ser utilizado para medir o espaço todo do colchonete? 3. Pedro e o avô estão usando o palmo para medir o comprimento de uma prateleira. Palmo é a distância da mão entre os dedos, conforme o desenho, do primeiro dedo ao último dedo. Eles estão usando a mesma prateleira e medindo com o palmo. Essa imagem foi tirada do link abaixo. Quem tem o palmo maior? Vocês acham que é Pedro ou o avô dele? B. Por que Pedro e o avô encontraram medidas diferentes? Na régua apresentada a seguir, destacamos o milímetro. Se vocês olharem a régua, cada risquinho desse pequenininho, ele se chama milímetro. Centímetro é quando a gente junta os milímetros. E aí a gente forma um centímetro, que é representado pelos números que a gente tem na régua. Quantos milímetros cabem em um centímetro? Para saber isso, você pode ou pegar a régua e contar quantos risquinhos tem entre o número 0 e o número 1, ou olhar nessa imagem e contar quantos risquinhos tem. Então, a gente precisa de alguns milímetros para formar os centímetros. E aí vocês vão me contar quantos milímetros precisam. A régua é um instrumento de medida de comprimento. E as unidades de medida são centímetros e o milímetro. Em 1 centímetro há 10 milímetros. O símbolo de centímetro é SM e o de milímetro é MM. Número 4. Escreva o comprimento de cada um dos objetos representados a seguir em centímetros e em milímetros. Lembrando que centímetro é o número grande e milímetro são os risquinhos, então são medidas diferentes, ok? 5. Lúcia e Breno estão usando a régua para medir o comprimento do mesmo giz de cera. Veja como cada um deles mediu. Lúcia, Breno. Quem mediu corretamente o comprimento desse giz de cera? Um deles está correto e o outro está errado. Você vai me falar quem mediu corretamente e por que ele mediu corretamente, ok? Quantos centímetros mede o giz de cera que a gente viu aqui em cima agora? O giz de cera que Bruno e Lúcia mediu.
Terminamos a aula de hoje. Até a próxima aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijos!